Muito bem, o nosso cordial boa noite a todos. Nesta nossa próxima reunião de hoje é muito importante, quando vamos falar do tema O que falta para Jesus retornar. Temos estudado esses temas escatológicos aí, e eu gostaria de convidá-lo a inclinar sua fronte. O pastor Eufrásio parece que está aí. Você pode fazer oração conosco, primo? Pode fazer a primeira oração? Você está me ouvindo? Pastor Eufrásio, você pode fazer essa Estou primeira ouvindo. oração conosco? Posso sim. Ok, pastor, pode Oremos. fazer, meu amigo. Ok. Grande Deus poderoso, Pai de todos nós, agradecemos ao Senhor pelo esse privilégio de conversar através da oração. Obrigado porque reconhecemos o Senhor como o Pai, o Criador e mantenedor de todas as coisas. Obrigado porque reconhecemos o Senhor como um Pai de amor, que sempre, Senhor Deus, demonstrou o seu amor de uma forma magnífica, maravilhosa, a pessoa maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos agradecer a Jesus por tudo que ele fez por nós há 2000 anos atrás, por tudo que ele está fazendo agora lá no Santuário Celestial, e por tudo que ele fará, retornando a esse mundo para nos levar para habitar com eles nas mansões celestiais. Agradecemos Jesus porque o Senhor fez uma promessa. Essa promessa é verdadeira, que não deixaria nós sozinhos aqui neste mundo, mas enviaria, Senhor Deus, a terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo, para estar conosco. Que o Espírito Santo de Deus agora apodere-se do nosso coração, da nossa mente, do nosso pensamento. Que o Espírito Santo de Deus apodere-se do pastor Gilberto. Que ele traga, Senhor Deus, uma mensagem inspirada, uma mensagem atualizada para o nosso preparo, porque logo, logo queremos estar com o Senhor nas mansões celestiais. Deus Santo do Espírito agora, Senhor Deus, abençoe todos os amigos, todos os familiares que estarão ouvindo essa mensagem. O Espírito de Deus grave no nosso coração, na nossa mente, para colocá-la em prática no nosso dia diário. É que eu penso e agradeço no sagrado nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, primo, pela oração e o meu forte abraço a todos os amigos e irmãos, parentes que estão conectados nesta sala do Zoom e do YouTube, quando nós continuamos aí estudando a palavra de Deus. Somos bem-aventurados ao lermos a palavra de Deus, ao compreendê-la e colocá-la em prática em nosso viver. Repetimos que durante essa semana estamos apenas com reflexões, eu diria, bem especiais, com o objetivo de nos alertar para que possamos ir ao estudo mais profundo, no estudo da Bíblia, porque aqui realmente não é um alimento sólido, é sólido pelo conteúdo, mas é muito superficial para nos dar uma estrutura completa de conhecimento das verdades bíblicas. Então, precisamos realmente tomar isso aqui como alerta para nos aprofundarmos um pouco mais e buscarmos mais informações e mais comunhão com Deus. O tema está aí na tela. Eu até pensei, conversei com a Pamela hoje, de não mais colocar slides e ficar só falando diretamente a vocês, mas achei por bem compartilhar através de slides, porque, na minha visão, fica melhor, um pouco menos interativo, mas eu acho que vocês podem acompanhar. Eu, particularmente, gosto de visualizar temas, slides e coisas assim, não? Mas eu gostaria de convidá-los primeiro a meditar no livro, na carta de Tiago, capítulo 5, e o verso 8. Diz assim: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso entendimento, ou melhor, o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. É natural nós gritarmos em nosso coração que Jesus está voltando. Como falei ontem, né? Isso aí é uma mensagem milenar. Paulo expressou isso lá em Tessalonicenses, né? Nós, os que estivermos vivos, e quantos outros patriarcas, né? E, sobretudo, os patriarcas não, as pessoas que
que estiveram de Jesus para cá sempre ansiavam a vinda de Cristo. A irmã White, desde 1844, daí há 200 e quantos anos, não? 176 anos, a irmã White aí vem falando, ou já falava, que a vinda de Cristo era iminente, bem perto. Isso expressa o desejo do nosso coração de ver o maior acontecimento da história em nossos dias. Eu lembro do nosso velho pai, do meu velho pai, que ele sonhava em ver Jesus em vida. Isso é, na realidade, nós estamos falando agora desse tema, pode ser que a gente demore mais 10 anos, 15 anos, que ainda os nossos netos vão presenciar uma próxima epidemia, quem sabe daqui a 100 anos, não sabemos. Isto não importa. Devemos viver a vida com as nossas atividades normais. É natural cuidando da família, viajando, passeando, trabalhando, estudando. Isto não é pecado. Porém, devemos estar atentos para dar prioridade essencial a essa visão celeste de que estamos aqui de passagem, né? Então, aqui diz, a vinda do Senhor está próxima, diz Tiago. E no livro de 1 Pedro, aliás, no livro de 2 Pedro, na carta 2 Pedro, nós já conhecemos aqueles versos tão lidos, batidos, tão pregados, né? No capítulo 2, os versos 9 a 13, diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nelas existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim, desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento. Aqui está mostrando o que falta para Jesus voltar, né? Santo procedimento. Verso 12, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. E vem agora a mensagem muito poderosa do verso 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, meus amigos, aqui está a essência de nossa fé, a essência de nossa esperança, que é a breve volta de Jesus. E o que falta para Jesus voltar? Não? Para Cristo voltar a esta terra. Amanhã à noite nós vamos estar falando da certeza da salvação. Estou salvo ou não? Como é que eu posso ter certeza de que agora, se o meu coração parar, se o Covid-19 me pegar e me levar para a sepultura, se eu estou salvo ou não? Até ontem eu mencionei aqui para a Rosalé, eu disse, olha, se essa coisa do Covid me pegar, eu já vou me despedir de vocês quando eu for para o hospital, porque eu tenho comorbidade séria, minha coagulação sanguínea, eu tenho que tomar medicamento, o xarelto todos os dias e os médicos ficam preocupados. Eu tenho um problema cardiopata sério devido ao AVC. Então eu disse, se me pegar o Covid, ao ir para o hospital, eu só volto se for da vontade de Deus, mas eu não tenho esperança de retornar, porque eu tenho um risco muito alto disso aí. Mas isso não me tira um minuto de sono. Eu louvo a Deus por isso. Não porque eu estou idoso, né? Apesar de eu ser um jovem que deu certo, né? O idoso é um jovem que deu certo. Eu creio assim, devemos crer assim. Então, na realidade, se nós temos essa mensagem, irmãos, amigos, de que Jesus está para voltar, todas as profecias, os sinais, o que está faltando então? Vamos meditar um pouquinho nesse tema agora à noite.
pastor Eufrásio já pregou muito sobre isso também, não? Depois dessas coisas, Apocalipse 18, verso 1 é um texto bem próprio para responder essa pergunta. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Aqui está a resposta, o que falta para Jesus voltar. A terra ser iluminada pela glória de Deus. Mas como vai ser isto? Pode perguntar alguém. Vai haver uma manifestação sobrenatural? Como vai ser o cumprimento dessa profecia de que a terra será iluminada com a glória de Deus? Uma virtude nos falta. Um grande acontecimento escatológico irá confirmar essa virtude. Vamos ver qual é essa virtude. A fulgurante volta de Jesus a esta terra, em glória e majestade, é o ponto de convergência de todo o nosso arcabouço doutrinário. Tito, capítulo 2, verso 13, aguardando a bendita esperança da volta de Jesus. Então, meus amigos, estamos na ponta dos dedos da grande estátua de Nabucodonosor. Nós vimos ali, começando no ano 605, Nabucodonosor, a cabeça de ouro, depois, na sequência, o peito e o ventre de prata, representando o império persa, medo-persa, depois as coxas ali de bronze, representando o império grego, depois as pernas de ferro, representando o Império Romano, e, finalmente, os pés mistura de ferro com barro, representando os 10 dedos, as 10 nações ali, as 10 nações pelas quais o Império Romano é dividido, né? Os ostrogodos, visigodos, éralos, vândalos, e assim por diante. Nós conhecemos bem essa história, isso nos é familiar. Então, estamos, e até no momento que Daniel viu, Daniel capítulo 2, viu uma pedra ser cortada no tempo desses reis, desses reinos. E essa pedra bateu nesses reis, quer dizer, nesse reino, a terra, e destruiu a todos, e essa pedra encheu a terra com a glória de Deus. Estamos, então, vivenciando cada dia os instantes finais das conquistas do Rei do Norte, colocado ali, que é o papado, colocado em Daniel capítulo 11, os versos 40 a 45. Olha, estamos colocando aqui algumas razões pelas quais Cristo está perto de voltar, mas a razão básica por que ele não voltou ainda. Somos a 7ª e última igreja apocalíptica, de Apocalipse capítulo 3. Estamos na fase final de purificação do santuário celestial. Já vimos isso aqui. Dos 7 selos apocalípticos, 6 já foram abertos. Só nos resta o 7º selo, o último, Apocalipse capítulo 8. E Ellen White, numa visão majestosa, maravilhosa, no livro Primeiros Escritos, a página 16, ela nos diz o seguinte: todos nós entramos na nuvem e estivemos 7 dias ascendendo para o mar de vidro, onde Jesus trouxe as coroas e com sua própria destra as colocou sobre nossa cabeça. Deu-nos harpas de ouro e palmas de vitória. Isto aqui não está tão longe de nós, não é algo utópico, algo que a gente não possa alcançar. Está bem pertinho e, mais do que nunca agora, sobretudo assustados como estamos, sem saber o dia de amanhã, não podemos mais planejar viagens como no passado. Estamos assustados. Quem não está assustado? Estamos assustados porque nós não fomos criados para isso, irmãos. É natural. Os grandes homens de fé no passado se assustavam com essas coisas, mas não eram abalados jamais, porque sua estrutura estava fundamentada em Cristo. Mas o argumento das 7 trombetas apocalípticas, 6 já foram soadas, Apocalipse capítulo 11.
E a sétima, justamente, o seu toque final começou no dia 22 de outubro de 1844. Interessante, se não me falha a memória, um pequeno relato histórico. No dia 12 de outubro de 1844, a família do pastor Carlos Fitt, preparada ali, esse pastor Carlos Fitt foi quem ele preparou os grandes diagramas desde Adão até a volta de Cristo. E no dia 12 de outubro de 1844, 12 ou 14, se não me falha a memória aí, mas foi num desses 2 dias, o pastor Carlos Fitt e a sua esposa estavam, e ele faleceu nesse dia. Imaginem vocês, pregando junto com Miller, Ellen White, Tiago, a volta de Jesus, para uma semana depois, 8 ou 10 dias depois. Então, o pastor Carlos faleceu. E os filhinhos ali em volta, chorando, mamãe, não é possível, papai faleceu. E o pastor Carlos foi sepultado, e na mensagem foi dito, a mãe dizia para os filhos, tentando acalmá-los, né? Olha, daqui a 8 ou 10 dias, papai vai estar de volta, porque Jesus vai voltar no dia 22. E os filhos pararam de chorar naquela esperança, colocaram o corpo do pastor Carlos Fitt na sepultura. Mas a grande decepção, o grande desapontamento, 1844, para mais de 50 mil pessoas que estavam abraçando esta verdade. Mais forte foi para a esposa do pastor Carlos, porque ela viu o dia ir embora, a noite ir embora, do dia 22 de outubro de 1944, e o pai não retornou da sepultura. Mas Deus enviou uma visão Ellen White, onde ela foi visitar o pastor Carlos Fitt, ou foi visitar a irmã Fitt, seus filhinhos, e ali os acalmou, dizendo, olha, Jesus mandou uma mensagem para a senhora e para vocês, crianças. Eu vi o pastor Carlos Fitt, na manhã da ressurreição. Ele estará sentado debaixo da árvore da vida. E eles pararam de chorar. Que mensagem poderosa é esta? Então, é a mensagem do toque aí da sétima trombeta, que começou em 1844, e nós vimos já anteontem que o toque das trombetas, irmãos e amigos, era para anunciar um acontecimento maior, o dia da expiação, onde todos deveriam estar atentos com suas vidas colocadas ali em reflexão profunda. E nós estamos vivendo esse período desde 1844. Estamos no limiar da parousia, né? Do arrebatamento em Cristo àqueles que estiverem vivos, estivermos vivos e cremos assim. As 7 trombetas são eventos políticos da era cristã, e essas trombetas já foram tocadas na história, a história confirma isso. O Senhor saía do seu lugar para castigar os habitantes da terra por causa da sua iniquidade. É uma revelação aí do Espírito Profecia. E como vimos o mundo hoje, e como estamos vendo o mundo hoje, não? A iniquidade, bandeiras sendo levantadas aí em prol do arqui-inimigo de Deus. Aí em São Paulo, outras grandes cidades, é normal a gente ver isso, agora não, porque a televisão só fala de algo bem unilateral, né? Nós sabemos o que é. Mas no passado, até o ano passado, até fevereiro, a gente via bandeiras sendo levantadas aí em várias direções. Até blasfêmia ao nome de Jesus. Então, o mundo, eu creio que chegou no limite, como o período dos antediluvianos ali, né, de São Mateus. Tiago diz assim, a vinda do Senhor está próxima. E no livro de Hebreus, capítulo 10, 37, diz que um pouquinho mais, o que há de vir virá. E o verso 38 de Hebreus 10, 38 diz, devemos viver pela fé, o justo viverá pela fé.
Então, a Bíblia diz, eis que venho sem demora, Apocalipse, capítulo 22, verso 7. As profecias bíblicas, irmãos, estão ultrapassadas, cumpridas quase na sua totalidade. E eu fico aqui pensando nos momentos em casa, que privilégio este, de pregar esta mensagem durante 40 anos, como o pastor Eufrásio também, de viver esta mensagem tantos anos aí, como você está na sua casa, a sua mente está relembrando agora, desde que você aceitou o Evangelho. Eu me lembro que em 1964, lá na Bahia, quando o pastor Paulo Errada me levou ao batismo, num açude ali que meu pai construiu para o nosso batismo. Que festa maravilhosa! E ao longo desses 60 e poucos anos de batizado, 63, não, 50 e poucos anos de batizado, muitas vezes eu soltei da mão de Jesus e o preço foi alto e não compensa, mas eu louvo a Deus, porque hoje Deus está tendo eu estou tendo a graça de ser recuperado pelo poder do Santo Espírito. E essa experiência não tem dinheiro que pague, irmãos. Não tem. Os sinais estão visivelmente expostos, sejam eles na natureza, na política, na ciência ou na teologia. Amanhã à noite nós vamos estar falando sobre isso, dentro de aspectos teológicos que podem me confirmar se estou salvo ou não. A Bíblia nos garante, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Já mencionei isso aqui. E você acredita nisto? Agora, para provar que eu acredito, eu tenho que entrar no carrinho de Deus, né? Entra a fé, esse tema maravilhoso, né? Pistopiticon, documento. Eu carrego o meu documento. Não é uma doencinha, não é uma infidelidade de alguém, não é algum problema, alguém falar mal de mim que vai roubar a minha fé. Eu carrego o meu documento. E nem é a morte que vai me amedrontar. Porque se Satanás me levar para a sepultura com a permissão de Deus, que ele só pode fazer isso com a permissão de Deus, na manhã da ressurreição, Jesus, o leão da tribo de Judá, Apocalipse 1, verso 18, esse que tem as chaves da morte e do inferno. Vocês sabem, meus amigos e irmãos que estão me ouvindo neste momento, que Satanás não tem as chaves da casa dele, porque essas chaves estão nas mãos do Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá. A casa de Satanás é o inferno, é a morte. E Jesus tem isso nas mãos para lhe restabelecer, caso esteja na sepultura. A Bíblia nos garante aí, porque ainda dentro de um pouco tempo, que há de vir, virá e não tardará. Você acredita realmente nas palavras de Deus, na promessa de Deus, ou nas promessas? Já mencionamos o texto aqui de 1 Tessalonicenses 5:24. Diz lá, fiel é aquele que vos chama. Nós precisamos confiar na palavra desse Deus maravilhoso. Apocalipse 18:1, então, é o alto clamor, o refrigério para a nossa alma. Esta, por sua vez, sequiosa pelos aguaceiros da chuva serôdia. Você viu ontem, no estudo do selamento, que precisamos realmente ansiar e desejar ver este planeta limpo para que Jesus possa nos selar, para que o anjo possa nos selar. Sequiosos, quer dizer, eu estou sedento, eu estou seco, não? Pela chuva serôdia, pelo derramamento do Espírito Santo. Não mais a chuva temporã, agora é a chuva serôdia, é o poder pentecostal. Este anjo une-se com o segundo anjo de Apocalipse. O que é que mencionou o segundo anjo de Apocalipse 14? Caiu a grande Babilônia. O primeiro diz, temei a Deus, dá-lhe glória. O segundo anjo com a terrível mensagem, mas esperançosa mensagem para os cristãos. Caiu a grande Babilônia. Qualquer sistema espúrio de adoração ruirá, irmãos. É isso que diz a mensagem do segundo anjo. Temos ensinado, temos esperado que o anjo desça do céu, que a terra seja iluminada com a sua glória, quando completaremos
uma colheita de alma semelhante à que foi testemunhada no dia do Pentecostes. Que maravilha! Essa é a chuva serôdia. O Espírito Santo será derramado sobre a igreja de Deus. E eu quero dizer que não, esse anjo do Apocalipse 18, verso 1, não é um anjo que virá do céu. É o Espírito de Deus na sua mente, na minha mente, na nossa igreja, na nossa vida. Podem fechar os templos, como na Idade Média, né? Lembra da história dos valdenses, dos albigenses? Peter Valdo, lembra da história? Precisamos conhecer isso. Está à nossa disposição. É só pesquisar na internet que você acha essas coisas. E eles tiveram que fugir para as montanhas, não podiam mais reunir, nem famílias, não. Escondiam parte das Bíblias debaixo das suas roupas, e muitos foram mortos, mas conservaram bem firme a sua verdade. Este anjo tinha grande autoridade. A autoridade aqui, exousia, é o poder delegado, a autoridade cósmica no céu e na terra. A igreja de Deus, então, representando esse anjo aqui, que haverá de iluminar a terra, será uma igreja poderosa, uma igreja majestosa, uma igreja cheia do Espírito Santo, aonde o mundo e o universo, os anjos em expectativa, vão ver a glória de Deus em mim e em você. Que maravilha! O termo aí, grande autoridade, está conectado com Mateus 28, 18. Toda autoridade. Grande autoridade quer dizer abrangência, não? Toda autoridade é me dada. Exousia fala dessa autoridade cósmica, e toda autoridade, ou grande autoridade, fala de toda essa autoridade que nos é dada. Autoridade na extensão geográfica, territorial, e autoridade no poder de ação, de orar e alguém ressuscitar, de orar e alguém ser curado, de orar e alguém se converter. A expressão grega exousia é usada tanto em Mateus como em Apocalipse. Ou seja, a origem da autoridade é a mesma, Cristo. Aí está a diferença dessa iluminação que a terra vai ter. Porque essa autoridade não vem da igreja. Assim como a lua brilha à noite, a luz da lua não é própria, não é inerente a ela mesma. Mas a lua reflete a luz que vem do sol, de uma estrela. Nós, como igreja, podemos dizer, somos a lua, refletimos a luz que vem de Jesus. Lá em Mateus capítulo 5, verso 14, diz: vós sois a luz do mundo. Interessante, não? Que antes de dizer, vós sois a luz do mundo, Jesus disse como nós poderíamos, na prática, ser essa luz. Ele disse no verso 13 de São Mateus 5. Ele diz assim, vós sois o sal da terra. E eu estive pensando o que estava na mente de Jesus quando ele disse que você e eu somos o sal da terra. Vamos ver rapidamente as características do sal. O sal, ele restaura o sabor. Você e eu devemos restaurar o sabor na vida de pessoas que estão querendo se matar. As previsões são as mais sombrias daqui para frente, de pessoas com depressão, com estresse. O índice de suicídio, segundo os psicólogos, psiquiatras, ele vai aumentar vertiginosamente após essa epidemia. Então, precisamos ser o sal e iluminar a terra, sendo o quê? Pessoas que restauram o sabor, pessoas que não vivem brigando com as outras, pessoas que amam de verdade e que, se for preciso, se posicionem ao lado da verdade, para preservar a verdade, como é outra característica do sal, preservar. Eu me lembro quando criança nós não tínhamos energia na fazenda e o sal era um aliado na preservação dos alimentos, principalmente os alimentos cárneos. Então,
Você e eu somos o sal para preservar a palavra de Deus. Não vituperá-la, não jogá-la na sarjeta, no ralo. O sal tem outra característica também. Ele derrete o gelo. Se você tem uma pedra de gelo numa vasilha, põe um punhado de sal, logo ela vira água. Então, nós como sal, olha quanta coisa linda passava na mente de Jesus. Nós como sal, irmãos, devemos derreter o gelo petrificado na vida das pessoas, indiferentes, levar às pessoas o desejo de conhecer a palavra de Deus. E o sal também, mencionando mais um detalhe, o sal ele é um tremendo condutor de energia. Olha só quanta coisa maravilhosa estava na mente de Jesus, quando ele diz, vós sois o sal da terra. Então, sendo o sal da terra, vai se cumprir Apocalipse 18, na sua vida e na minha vida, na vida da igreja. Nós seremos a luz do mundo. Vamos em frente. Logo, o poder para a execução da missão da igreja descende de Jesus Cristo, o nosso Salvador. O Deus presente, sempre presente. Quem sabe seja isso que esteja faltando. Eu tenho sido um pregador e acho que a vantagem está em mim. A glória é minha porque sou um pregador. Isso é diabólico. Isso é uma tremenda armadilha de Satanás. A glória não está no pastor Ted Wilson, por mais espiritual, que é um dos presidentes mais espirituais que eu tenho visto, eu tenho lido ultimamente, o pastor Ted Wilson. E a expressão dos sermões dele é uma expressão de reavivamento, de reforma na vida da igreja. O pastor Ayrton Keller, com quem eu tive o privilégio de trabalhar no sul do Brasil, as mensagens do pastor, do nosso líder na divisão sul-americana, e de outros grandes líderes, a maioria deles, são expressões de humildade, homens capazes, mas homens humildes, que estão colocando justamente a autoridade da iluminação da terra em Cristo Jesus. Esse testemunho é muito poderoso. Desta forma, o poder a nós outorgado encherá o céu e a terra. A execução e a conclusão da obra será no descomunal poder de Jesus, coloco aqui. Não é no nosso poder, não é na nossa capacidade intelectual. Pode ser que alguém fale aí, seja um poliglota, fale muitas línguas, tenha conhecimentos profundos teológicos. Eu admiro muito alguns professores meus, né? Ainda estão na ativa, o pastor Amin Rodor, outros tantos aí, a quem eu sigo nos seus ensinamentos, né? E eu louvo a Deus, mas a glória não está nesses homens, por mais capazes que sejam. Se eu não me engano, depois de amanhã à noite, aí em São Paulo, nós teremos uma, lá no NASP, né? A partir do NASP, o pastor Gilson Grita está coordenando, às 20 horas teremos uma live aí, onde estará lá o Michelson Borges falando, outros grandes oradores escatológicos estarão falando, mas eu repito, a glória não está nesses homens capazes, a glória é de Jesus Cristo. A glória do poder de Deus não é Bulhon, desculpe meu amigo pastor Bulhon, estudamos juntos o mestrado no IAE, mas a glória não está nele, por mais que ele alcance milhares e milhares de pessoas, ele alcança milhares e milhares de pessoas, mas no poder de Jesus Cristo. A grande obra do Evangelho não deverá encerrar-se com menor manifestação do poder de Deus do que o que assinalou no início. Eventos finais, páginas. Então, a glória de Deus, irmão, será estupenda, será maravilhosa. Não? Vai ser no poder de Deus. Para qual finalidade será outorgada essa autoridade? A terra se iluminou com a sua glória. Vocês lembram que na sexta passada, amanhã completa 8 dias, nós falamos sobre o poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo, nós estudamos que ele é pessoa e ele é poder. Poder, Atos 4:31, diz que eles oraram
ficaram cheios do Espírito Santo e a terra tremeu, e anunciaram com intrepidez. Então, o Espírito Santo é um poder para a realização. Mas Efésios capítulo 5, 18 a 21, diz que devemos andar no Espírito, salmodiando, cantando, encher-nos do Espírito de Deus, não nos embriagando com vãs doutrinas, com bebidas alcoólicas, com vãs doutrinas que fala ali. Não vos embriagando, e alguém se embriaga com bebida alcoólica. E ali se refere a vãs doutrinas, que quer dizer, eu explicando melhor. Então, na realidade, a terra será iluminada pelo poder do Espírito Santo para a realização desta grande maravilha. Nos meus congressos que eu dirigia, congressos de jovens, camporim, desbravadores, aventureiros, eu gostava sempre de iniciar e concluir com um show pirotécnico. E eu buscava recursos, e quando subia uma bomba daquela, explodia muitas estrelas, as crianças, os jovens aplaudiam, se maravilhavam, e eu dizia, lá se foram R$1.000 queimados. Lá foi uma bomba de R$2.000 que explodiu, acabou. Mas enchia os olhos dos jovens, das crianças, dos jogadores, com a iluminação da terra naquele momento, naquele espaço. É uma ilustração rústica, mas a iluminação que a Igreja de Deus vai produzir na terra e no universo será muito gloriosa, porque ela vem da glória de Deus. Quando a terra for iluminada com a glória de Deus, veremos uma obra semelhante àquela realizada quando os discípulos, cheios do Espírito Santo, proclamaram com poder um Salvador ressurreto. Eu declaro aqui um dos sonhos do meu coração. Quando eu fui para o hospital, na parte da capelania do Hospital do Pêffico, em 2013, eu tinha um sonho no meu coração. Falei, Deus me mandou para cá, depois de passar por várias áreas da igreja, eu ser um capelão de hospital, ver as pessoas agora morrerem na minha mão. Deus me deu um ministério maravilhoso, onde eu aprendi a ser verdadeiramente pastor. Quando vi as pessoas chegarem ali, assustadas, morrendo, seus parentes, e muitos morreram, como Cibele, que está aí, contou a história ontem no nosso grupo da família. Eu tinha um sonho. Acho que eu compartilhei isso com Cibele, eu compartilhei com o diretor do hospital, com alguns outros. Meu sonho era ser usado por Deus, e eu tinha esse sentimento, que Deus me mandou para ali, que eu ia orar em algum momento, ia ressuscitar alguém, em Cristo Jesus. Meu sonho era esse. Mas aconteceu o inverso. Amanhã à noite eu vou mostrar um slide, que praticamente eu estive morto, Cibele acompanhou ali, no dia 5, dia 6 de abril de 2014, e ao invés de Jesus ressuscitar alguém lá dentro, Jesus me ressuscitou. Foi o inverso. Eu achava que eu ia ressuscitar alguém ali pelo poder de Cristo. E algumas pessoas morreram na minha mão. Eu me lembro, tem alguns nomes, mas não vou mencionar. Cibele lembra de muitos ali. Pessoas que eu entrei na UTI e em seguida eu orando ali e morreram. Nos apartamentos, no PS. Me lembro de um juiz que morreu, parada cardíaca, ali fomos para acalentar a família. E então eu não tive esse poder, e às vezes eu me sentia frustrado. Eu queria, na hora ali, a vontade era de dar a ordem em nome de Cristo para levantar a pessoa, o defunto. Mas Jesus me conteve até o dia que eu caí. E os médicos me deram no máximo 9% de chance de vida. E Deus praticamente me ressuscitou, e hoje eu conto esse testemunho. Amanhã à noite vou falar um pouco mais sobre isso. Apesar do esforço do inimigo das almas, irmãos, para envolver a terra em trevas, o Senhor Jesus iluminará a terra com a sua glória. E essa glória é em você, em mim, através da nossa obediência, da nossa fé. O que representa essa glória global? Glória, doxa,
em grego, é a natureza e atos de Deus em automanifestação, ou seja, o que ele essencialmente é e faz. Para isso, ele não vai mandar os anjos. Ele escolheu você e a mim, a sua igreja. Em São João capítulo 1, verso 14, diz que o verbo se fez carne e encheu a terra com a sua glória, Jesus Cristo. E essa mesma manifestação voltará agora no final, mas através da sua igreja. E, finalmente, através da sua volta, né? Jesus é Deus em glória e nós somos a esperança da glória, já dizia Paulo, né? Cristo em vós, a esperança da glória. Olha só, Cristo em vós, a esperança. Imagina, irmãos, nesse momento, a expectativa do universo, dos anjos. Eles que lutaram e ficaram do lado de Deus lá nos céus, e eles estão agora olhando para você e para mim aqui nesse palco de teatro do universo, e eles estão em expectativa de ver a glória de Deus. Pode pensar um anjo, se eu estivesse lá na terra para exercer a glória de Deus na minha vida, mas está o Eufrásio, está a Marilda, está o Diego, está o Heber, a Pâmela, cada um que está aí, desses milhões aqui, bilhões na terra, e a expectativa desses anjos é em cada suspiro da alma, pela graça de Cristo, pela obediência à lei de Deus, a glória de Deus está sendo manifesta. Ellen White escreveu: ide a Deus e fazei-lhe como Moisés, e dizer-lhe como Moisés: não posso guiar este povo, a não ser que a tua presença vá comigo. O nosso problema, irmãos, é que às vezes nós vamos para o evangelismo. Quantas vezes fui eu assim, para um congresso grande, e eu me esqueci disto. E quantos problemas nós tivemos, não? Problema maior o meu. E então pedi ainda mais: orai como Moisés, rogo-te que me mostres a tua glória. Qual é essa glória, diz Ellen White? Testemunhos para Ministros, página 498, é o caráter de Deus. Estamos agora chegando ao ápice dessa mensagem. O caráter de Deus. Nós vimos ontem, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 16, ter a mente de Cristo, não? O que é ter a mente de Cristo? Ter o caráter. E o que é um caráter? É um conjunto de hábitos estabelecidos na nossa vida. Não é um ato isolado. Se eu tenho um pecado acariciado no meu coração, e eu gosto, e eu permaneço, e não quero abandonar, isso forma parte do caráter. É um tijolo de concreto que é colocado. Hoje eu dizia de manhã aqui que o pior problema não é a pessoa cometer um pecado em si, é a pessoa defender que aquilo que ela está praticando é certo e que gosta. Aí que mora o problema. Não é eu ter um pecado isolado e eu, na hora me arrepender, clamar ao Senhor. Mas eu estar fazendo alguma coisa e achar que aquilo é certo e defender aquilo. Isso já faz parte do meu caráter. E nós vimos nos textos de ontem, falando sobre selamento, que ninguém será selado enquanto tiver uma nódoa no seu caráter. Algo que acaricia, que gosta e que não quer abandonar, que não submete ao poder de Cristo. Porque sozinho você não vai conseguir abandonar, irmão. Pode fazer... A Bíblia diz que pode o etíope mudar a sua pele, o leopardo, as pintas da sua pele. Não pode. Você mesmo e eu mesmo não podemos mudar a nossa natureza. Pode exercitar o quanto quiser. Isto é obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai aliviar suas cargas, o peso da obediência. Você vai passar a obedecer, eu vou passar a obedecer, agora por gratidão, e essa cruz fica bem leve, diz Jesus. A glória é a manifestação dos atos bondosos e salvíficos de Cristo. Quando Cristo transformou a água em puro suco da videira, manifestou-se a sua glória. Quando Cristo venceu a morte em Lázaro, manifestou a sua glória ali. A glória de Cristo é para vencermos o império da morte
e revelarmos o seu amor. Paulo, em Coríntios, capítulo 15, acho que é 1 Coríntios, capítulo 15, diz, pergunta lá dos versos 50, 54, 53, diz, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Acabou. Então, a arma do cristão, a terceira arma do cristão, irmãos, que ele luta nas três, lá de Apocalipse 14, verso 11, primeiro é o sangue do Cordeiro, o testemunho da palavra, e a última arma é o amor a Cristo acima da sua própria vida. Quando eu coloco minha vida à disposição de Cristo, o diabo perdeu. Aí a glória de Deus é iluminada, como foi na vida dos hebreus, lá em Babilônia. Como eu posso obter a glória de Deus? Diz Ellen White, Desejar todas as nações, página 142. Deus poderia haver realizado o seu desígnio de salvar pecadores sem o nosso auxílio. Mas, a fim de desenvolvermos o caráter semelhante ao de Cristo, é-nos preciso partilhar de sua obra, a fim de participar da alegria dele, a alegria de ver almas redimidas por seu sacrifício. Devemos tomar parte em seus labores para a redenção. Então, na realidade, a glória de Cristo ela é manifestada na minha vida para a minha própria salvação. Porque os anjos poderiam fazer esse trabalho. Deus não depende de mim, ele quer me salvar. E ele disse, calça os tênis e vai correr. Né, Eufrásio, como um atleta. Você participou de várias daquelas corridas de fim de ano aí, como é que se chama, Frásio? Aí em São Paulo, né? Mas para você, me fugiu agora, né? Para você participar daquelas... Hã? Como é? São Silvestre. São Silvestre, São Silvestre. Meu primo participou de várias aí. Para tornar-se um atleta e correr 42 quilômetros, né, Eufrásio? Então, foi preciso calçar os tênis dia após dia, exercitar, cuidar da alimentação e assim por diante. Eu digo assim, eu corro 42 quilômetros, viu, Eufrásio, também, mas de carro. Só para descontrair um pouquinho. Então, meus amigos, Deus nos deu o poder de levarmos a mensagem ao próximo para a nossa própria salvação. E como fazer isso? De uma forma bem simples. Eu gostava muito de uma frase do pastor Mark Finley, nosso grande evangelista mundial. O pastor Mark Finley dizia assim, não ganhamos inimigos para Deus, e sim amigos. Então, é através da amizade dos nossos vizinhos, nossos parentes. Às vezes, precisamos nos posicionar em prol da verdade. Porque o próprio Jesus diz, aquele que deixar pai ou mãe, ou irmão, ou o que for por minha causa, receberá 100 vezes mais. Mas devemos fazê-lo em amor. A glória de Deus é a expressa manifestação dos seus atos salvíficos, amor pela conquista de pecadores arrependidos. Aí está, meus queridos amigos, o que Deus tem revelado para nós. O que falta para Jesus voltar? Indo para a parte conclusiva, e logo Cibele vai nos presentear com uma linda música. Ellen White nos responde, em Parábolas de Jesus, página 69. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente no seu povo, então virá para reclamá-los como seus. É o que está faltando para Jesus voltar. Não é um ato isolado, não é um congresso que faz, não é um sermão, não é uma série de lives que estamos fazendo essa semana. Não. É hoje, amanhã, depois. Quando eu soube agora à tarde que a irmã Eunice faleceu lá em Manaus, esposa do pastor Davi, que faleceu de Covid-19 há 13 dias atrás. E eu dizia ali, falei, pastora, falando com um amigo, pastor, avise para a família, os filhos, os 2 filhos e a filha, avise para eles que Deus recolheu um santo par, um santo casal, seus filhos, eles estão guardadinhos. E logo, logo, na manhã da ressurreição, vai encontrá-los, porque eu conheço bem o caráter do pastor Davi, conheço bem o caráter da irmã Eunice, conheço bem o caráter de tio Mário Frásio. Eu me emociono ver o caráter do meu tio, que hoje descansa lá em Iguape, São Paulo.
Conheci bem o caráter de pai, de mãe, seu João Batista, dona Isalina, minhas irmãs queridas, que hoje dormem no pó da terra. E eu não derramo lágrimas por eles, não derramo. Meu coração canta de alegria porque eles estão guardados. Eles levaram o caráter de Cristo durante as suas vidas. E logo Jesus voltará para levá-los aos céus. O caráter formado segundo a semelhança divina é o único tesouro que deste mundo podemos levar para o futuro. Nosso apelo na conclusão dessa mensagem é este: de que a glória de Deus será manifesta quando o caráter de Cristo, inabalável na minha vida, for manifestado. 18:1 de Apocalipse expõe, então, a mensagem final de Deus à terra. É o convite na hora undécima. O quarto anjo, o anjo do alto clamor, reforça em tom de repetição a mensagem do segundo anjo, o Apocalipse. Caiu a grande Babilônia. Isto está perto de acontecer. Mas antes, essa grande Babilônia, ela vai ocupar o seu poder e vai seguir a ordem do dragão em perseguir a mulher, a igreja. A repetição da mensagem é o sinal visível de sua importância dentro do escatom final. A queda de todo o sistema falso, espúrio de adoração, é certa como a alva do próximo dia. E as expressões caiu aparecem no passado e em duplicidade. Olha só, caiu, para dar ênfase, um reforço, não? Portanto, é importante e certeira a queda de Babilônia e a nossa salvação, meus queridos irmãos. O nosso Salvador Jesus Cristo está voltando. Chegou o tempo de nos valermos desta grande autoridade. É pecado desperdiçar oportunidades de testemunhar, é pecado. Pessoas estão no vale da decisão, pessoas estão morrendo. E eu me assustei com o meu ministério dentro do hospital, porque eu falei, puxa vida, será que eu vou sair daqui agora, vou dormir, e amanhã cedo essa pessoa não vai estar mais? Eu me lembro da Dona Helena, acho que Cibele se lembra dela também, Dona Helena. Um dia chegou Dona Helena com o seu Atenógenes ali no hospital, um senhor de 72 anos. Família bem... eles tinham bons... família de dinheiro, muito rica, aqui no Mato Grosso do Sul. Os carrões, caminhonetes, os filhos chegavam, e Dona Helena chegou para mim e disse, pastor, ora a Deus para salvar meu marido. E se Deus tirar o meu marido vivo daqui, eu vou construir outro hospital deste, aonde a Igreja Adventista pedir. Olha que coisa! Se essa mensagem chegasse a muitos líderes por aí, seria na hora, né? Eles já iam pedir para construir logo o hospital antes, né? E ali eu olhei, eu falei, abracei ela, falei, Dona Helena, eu louvo a Deus pela fé que o senhor tem em Deus, em acreditar que Deus pode salvar seu marido. E através daquela minha fala, abriu o coração, eu falei, mas eu gostaria da gente estudar um pouquinho sobre essa sua fé, sobre o poder de Deus em curar o seu marido, e ele vai fazê-lo. E ela aceitou os estudos bíblicos, Cibele se lembra, acho que já estava no seu tempo, né, Cibele? Eu não sei se foi antes de você chegar no hospital. E ali, diariamente, nós reunimos numa sala a família da Dona Helena, do senhor Atenógenes. Estudos todos os dias. 3 meses estudando a Bíblia. Numa noite, então, ao terminar o trabalho, voltei para casa, morava dentro do hospital mesmo, na área do hospital. Quando foi 3h da manhã, a enfermeira Elisandra, esposa do Dr. Gesso Trivelato, é um dos médicos dermatologistas do hospital, ela era chefe da UTI, ela ligou no meu celular e disse, pastor, venha para cá, 3 da manhã, seu Atenógenes acabou de falecer, a família está vindo. Eu me vesti, fui ao hospital, era meu costume, toda hora atender ali. Quando cheguei na UTI, estava lá o corpo do senhor Atenógenes. Em seguida, chegou Dona Helena, chegaram os filhos. Imaginem vocês. Ela me olhou e eu, assustado, pensando, ela vai me dar uma bronca, porque Deus não curou seu marido. 3 meses depois. E ela me abraçou e disse, pastor,
Eu estou muito feliz, porque eu recebi no coração a graça perdoadora de Jesus. E o Senhor falou para o meu marido, quando ele estava consciente, eu falei também, e eu creio que na manhã da ressurreição, Jesus vai devolver meu marido por toda a eternidade. Ele está sepultado aí em Bonito, viu, Cibele? Ele foi sepultado na cidade de Bonito, aqui no Mato Grosso do Sul. Veja, meus amigos, esta está a autoridade confirmada de Deus, a glória de Deus na vida de seus filhos. Não, está na hora de iluminar a terra com a bondade de Deus, com a bondade de Jesus Cristo. Ilumine a sua casa com o caráter de Cristo. Ilumine seus vizinhos com atitudes que reflitam a essência de Cristo. Aqui em casa, vez por outra, eu digo assim, vamos falar mais baixo. Tem crianças, tem tudo, né? Mas vamos parar de gritaria. Às vezes eu me apanho gritando também, porque nós temos vizinhos que entendem que nós somos cristãos. E cristãos não andam berrando, gritando uns com os outros, não. Todos estamos neste mesmo barco, todos precisamos melhorar. Estou esperando a hora em que Deus, através de nossas mãos, manifestará a sua glória. Que você esteja cheio da graça da verdade. É o meu desejo. Que as pessoas possam dizer de ti e de mim, vimos a sua glória. Que coisa maravilhosa, né? Eu vi a glória de Deus no tio Dete. Eu vi a glória de Deus no Diego. Não. Ilumine a sua casa com o caráter de Cristo. Eu só estou esperando, é um testemunho pessoal, só esperando passar agora a questão dessa epidemia para poder ir a Bonito, batizar você, Diego, esposo da Cibele. Que maravilha, que família maravilhosa, entregando o coração a Deus. Vocês não imaginam as lutas que essa família tem enfrentado. O Diego tem passado, e agora essa linda família que está aparecendo na tela, a irmã da Cibele com seus filhinhos. É o poder de Deus, a glória de Deus. E se eu vim, Cibele, ao Mato Grosso do Sul, só para levar a glória de Deus em vocês, meu ministério já foi realizado. Ilumine os seus vizinhos, digo aí, né? Estou esperando a hora, como coloquei aí, que você seja cheio de graça e verdade, que as pessoas possam dizer de ti e de mim, vimos a sua glória. Agora, é aquilo que eu falei sábado de manhã. Eu estou olhando para mim mesmo e vejo tantos pecados, tantos erros, tantas falhas. Isso é obra do diabo. Quer dizer, desculpe, é obra do Espírito Santo me fazer enxergar isso, fazer essa radiografia de minha vida. Entra Satanás e diz, você está desqualificado para ser a glória de Deus. Você tem que ser autêntico, tem que se afastar. Isto é a voz de Satanás. Mas a obra de Cristo é, vinde a mim todos que estáis cansados, cheios de pecados, com a sua roupa rasgada, suja, e sou eu que vou limpar você. E através desse trabalho você refletirá a minha glória. Irradiar em toda a terra a glória de Deus. A glória não será concedida aos vaidosos, aos orgulhosos e nem aos omissos. Olha só. Nós vamos ver o que diz São Mateus, aqueles que são como a planta que será arrancada. Nós vamos ver amanhã quais as características da planta que Deus não plantou. Ali já estou colocando os vaidosos, orgulhosos e os omissos. A glória é para a exaltação da pessoa de Cristo em ti e em mim, através dos frutos do Espírito, através da humildade, do domínio próprio. Glória é essa perdida e deslustrada no jardim do Éden. O que falta para vermos Jesus voltar? Reproduzir em nós o caráter de Cristo. Como e quando isso acontece? Quando me envolvo e me comprometo com a salvação de pessoas. Que Deus nos dê atitude missionária e comprometimento na causa de Cristo. Abraham Lincoln, ex-presidente e ícone da liderança política nos Estados Unidos, ele disse certa vez, o que nos leva ao êxito não é a distância percorrida, mas é o rumo tomado. Eu gosto muito dessa frase do grande estadista Abraham Lincoln.
O que nos leva ao êxito não é a distância percorrida, mas é o rumo tomado. Eu tenho 42 anos como pastor da Igreja Adventista, vai para 41, o Eufrásio quase isso também. Você tem 20, 30, 10, 15 anos de igreja, de liderança, 70 anos como adventista do sétimo dia, não importa. O que nos dá a característica da glória de Deus é a atitude. Se eu tomei a minha decisão agora, e quando eu vou realizar uma Santa Ceia, geralmente eu digo assim, você pode tomar a Santa Ceia e você não vai ser indigno. Como faz isso, pastor? Se eu pequei há 5 minutos atrás, diz Ellen White, no Vida de Jesus, é por um ato definido de apropriação por meio da fé. Então, lança aos braços de Cristo pela fé agora. Participa da ceia. E você representará a glória. É uma atitude. É a direção que eu estou dando à minha vida. E ela pode ser tomada agora mesmo, você, aonde você está. E dando sequência a essa atitude. Não importa se 1 dia, 2 anos, 2 meses. Eu já falei para pessoas e foram momentos finais. E eu lembro da própria experiência do meu irmão Salomão. No dia 7 de janeiro de 97, lá no Maranhão, ou aí no Maranhão, às 6 horas da manhã, eu falei para o meu irmão, na casa de minha mãe e do meu pai. Eu disse, Salomão, por que tu não te batizas? E ele diz, ainda eu preciso arrumar a minha vida, Gilberto. E eu me identificava muito bem com meu irmão. Eu preciso, mas deixa que Jesus arrume tua vida, rapaz. E ele disse, não, eu vou me consertar, você me conhece. Depois eu me batizo. Pedi o meu carro emprestado, foi até a cidade próxima, Imperatriz, voltou, devolveu o carro. E naquela mesma noite, o meu irmão faleceu seguro na minha mão à meia-noite. A família está lembrada disso. Ele foi dormir, a arma dele, que era militar, caiu, disparou e em 1 hora depois tirou a vida do meu irmão. No outro dia de manhã, dia 8 de janeiro de 97, eu tive que colocar o corpo do meu irmão na sepultura. Agora, na dúvida, eu não o julguei, não posso julgar. Eu fiz a mensagem fúnebre, porque nos momentos finais da vida dele, estava com o doutor Beni, meu cunhado, na sala onde ele estava, no hospital, e eu falei, Salomão, se você estiver me entendendo aí na sua mente, porque ele não falava nada, entrega a tua vida a Jesus agora, porque teu ferimento é para a morte. Meu irmão, amanhã eu vou colocar teu corpo na sepultura, lá onde nós sepultamos pai. Os olhos dele abriram, aquela luz, doutor Beni se lembra disso aí, se estiver me ouvindo ou vai me ouvir, só nós dois ali na sala do hospital. E ele tentou balbuciar algumas palavras, mas não falou nada, só fez isso. Uma grossa lágrima correu no canto do olho direito dele, do olho esquerdo, desculpe, eu estava nessa posição. Do olho esquerdo correu uma grossa lágrima e aquele brilho do rosto dele sumiu como uma luz que se apaga. E o doutor Beni fechou as pálpebras, fechou os olhos do meu irmão e ali tudo findou. Meus amigos, por que eu estou contando isso? Eu tenho vivido experiências de levar pessoas ao batismo e levar pessoas ao cemitério. A glória de Deus, eu tenho certeza que está sendo manifesta na tua vida pelo poder do Santo Espírito neste momento, ao entrar em contato com esta mensagem. Porque a glória finalmente será manifesta a todo o universo com a gloriosa volta de Jesus. E antes da oração final, eu vou pedir a Cibele para cantar essa linda música sobre a volta de Jesus. Um novo mar e uma nova terra, uma estrela no céu apareceu. É a manhã que ressurge novamente. É a estrela de Deus, o nosso Rei. Nosso Senhor está vindo lá da glória,
com muitos anjos de luz ao seu redor. Todas as coisas aqui são renovadas. Todo o universo está a contemplar. Eu verei novo céu, nova terra, onde a paz e o amor estarão. Eu verei meu Senhor vindo em glória. Meus olhos verão a salvação. Sei que o meu Redentor vive para sempre e que ao final seu poder me livrará. Mesmo que eu morra, terei vida eterna. Com seu poder ele vai me ressuscitar. Meu coração espera por esse dia, quando irei receber o meu troféu. É o maior de todos os presentes. Ver com meus olhos Jesus vindo do céu. Eu verei novo céu, nova terra, onde a paz e o amor estarão. Eu verei meu Senhor vindo em glória. Meus olhos verão a salvação. Eu verei novo céu, nova terra, onde a paz e o amor estarão. Eu verei meu Senhor vindo em glória. Meus olhos verão a salvação. Que maravilha, né, irmãos? Parece que a gente fica até nas nuvens ao receber essa linda mensagem. Obrigado, Cibele. Se é do seu desejo, desejo do seu coração, ser esse instrumento que vai iluminar a terra com a glória de Deus, receber o Santo Espírito no dia a dia, na sua vida, na sua alimentação, no relacionamento com o próximo, andar no Espírito, salmodiando, como diz Efésios 5, verso 18, cantando mesmo quando está doendo, se alegrando, e diz lá, suportando-vos uns aos outros. Que ministério, não? Suportar uns aos outros só no poder do Espírito. Se é desejo do seu coração ser esse vaso novo, esse instrumento nas mãos de Deus, para a glória de Jesus, eu gostaria de convidá-lo a inclinar a sua fronte. E nós vamos orar, concluindo a mensagem desta noite. Deus eterno, estamos levando a nossa voz neste momento para muitos estados do Brasil. Manaus, Amazonas, Roraima, Rondônia, Porto Velho, Acre também. No sul do Brasil, Rio Grande do Sul, São Borja, Santa Maria, tem pessoas que estão nos ouvindo, amigos nossos, com quem trabalhamos no passado, Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte, Nanuque, em Minas, e Eunápolis, lá na Bahia, Belém do Pará, Imperatriz, Açailândia. Ah, Senhor, podíamos mencionar quantos lugares
esta mensagem chegou, está chegando nesta noite, neste dia. Nós te louvamos por isso, Senhor. Mas te louvamos maior porque a essência dessa mensagem nos desafia a sermos esses instrumentos, esses vasos. Como diz Paulo lá, que somos vasos de barro para cumprir a missão do Senhor. O Senhor colocou seu poder em nós, vasos de barro, para que a glória e o poder seja do Senhor. Quando pregamos o Evangelho, quando proclamamos uma mensagem, nada a glória vem para nós, ela é do Senhor. Quando o Senhor deu a ideia da Pamela, minha sobrinha, de termos esta sala, de termos apenas uma mensagem, e o Senhor colocou na minha mente o desejo de fazer não uma mensagem, mas uma semana. Somos apenas teus instrumentos, mas a glória é tua, o poder é teu. Assim a terra será iluminada com toda essa glória, com todo esse poder. Quando o teu caráter, o caráter de Cristo, a mente de Cristo, estiver em nós, na tua igreja. E nesta noite, pode ser nesse dia, pode ser que alguém que esteja ouvindo agora, acompanhando agora, ainda não tomou a sua decisão, mas neste momento está tomando, que o anjo possa selar essa decisão. E que se ainda não passou pelo batismo, como o Diego logo vai ser batizado aqui em Bonito, no Mato Grosso do Sul, outros tantos filhos teus neste momento, que possam iluminar a terra com a glória do Senhor, entregando seus corações a Jesus. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.